Fala pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar hoje mais uma vez o nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse e convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2, verso 8, onde nós iremos iniciar a nossa segunda igreja. Nós estudamos a igreja de Éfeso, que era um resgate sobre o primeiro amor, e agora nós vamos estudar a igreja de Esmirna. A gente vê que a igreja de Esmirna ela é considerada a igreja perseguida. Então, vamos fazer a leitura, é um texto bem pequeno, e vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-se a viver. Como eu tenho batido na mesma tecla, ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro da igreja, ao líder da igreja em Esmirna, ou seja, alguém está falando com João, para João mandar uma carta para o líder da igreja em Esmirna, para que o líder da igreja em Esmirna transmita a vontade de Deus para o povo. E quem é essa pessoa? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-se a viver. Quem é esse? Quando a gente faz alguma leitura, nós precisamos parar e começar a pensar e a refletir naquilo que o texto está tentando nos dizer. Quem é esse que esteve morto, tornou-se a viver? É o primeiro e o último. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o que esteve morto e tornou-se a viver. Jesus é quem tem o domínio de todas as coisas. Ele é o princípio de toda a criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus está dizendo algo para o líder da igreja em Esmirna, para que ele transmita o recado de Cristo para a igreja. E qual é o recado? O recado é: conheço a tua tribulação, uma igreja perseguida. Esmirna, ela vem justamente logo depois do período apostólico. A igreja de Éfeso, desde a origem da igreja até a morte ali de João, o último apóstolo, então a era apostólica. E no finalzinho começa a se esfriar, porque faz muito sentido, né? Todos os apóstolos morrem, João está logo depois, o último está preso, morre. A tendência é, no meio de toda essa dificuldade, algumas pessoas irem se esfriando. Então começou o amor se esfriar no coração do povo. Só que aí recebe uma advertência. E essa advertência, quando é atendida, quando nós escutamos o conselho de Cristo, né, de voltar a se arrepender, eu falei que um avivamento vem sobre nós. E o avivamento veio. Só que o avivamento, nós precisamos entender que o avivamento não vem com a ausência de problemas ou ausência de situações, não. O avivamento vem, mas ele também vem acompanhado com os ataques do inferno. Porque Satanás ele não vai ficar quieto enquanto nós estamos queimando pelo Senhor. Entenda isso e leve isso para o seu coração. Enquanto você tiver temor no seu coração, enquanto você estiver buscando por um avivamento, enquanto você quiser e sentir o desejo de fazer diferente, começar a viver diferente para Cristo, Satanás se levantará também com seu exército para tentar nos paralisar, nos impedir de vivermos o propósito. Então, junto com o grande avivamento também vem as perseguições. Por isso que a igreja de Esmirna é considerada uma igreja perseguida, porque ela passa por um grande desafio e sofrimento. Por isso que o Senhor diz: eu conheço a tua tribulação. Olha, outro ensinamento. Entenda, não ache que no momento de dor, não ache que no momento de sofrimento, não ache que no seu momento de dificuldade o Senhor não está te vendo. Ele está te vendo. Os olhos de Cristo, os olhos de Deus estão sobre você. E isso nos faz, nos momentos de sofrimentos e solidão e dificuldade, enxergarmos que nem tudo está perdido. Deus está comigo. O Senhor reafirma essa promessa e diz: eu sei o que vocês estão passando. Calma,
Eu sei o que vocês estão vivendo. Eu estou com vocês. E aí ele continua dizendo: a tua pobreza também eu conheço. Só que ele coloca entre parênteses: mas tu és rico. Diferente da igreja de Laodiceia, que nós vamos ver, que era rica externamente, mas era pobre internamente. Esmirna era pobre externamente, mas era rica eternamente diante de Deus. Outro ensinamento que esse trecho nos traz é que você pode ter todos os recursos possíveis, mas se dentro de você não existe um coração contrito e fiel ao Senhor, lamento dizer, você pode ser rico na sua conta bancária, mas você é pobre diante de Deus espiritualmente. O Senhor não está atrás de pessoas que tenham muito dinheiro, muita fama. Ele está atrás e ele deseja pessoas que tenham um coração rendido. Tenha um coração rendido diante de Deus. Tenha um coração rendido diante do Senhor, mesmo diante das lutas, das dificuldades, do sofrimento. Tenha um coração rendido. E aí o texto continua dizendo: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui é uma grande evidência de que diante daquele povo que se consideravam os verdadeiros, os santos, os fiéis, a origem de tudo, se sentir os bons, eram aqueles que estavam perseguindo os verdadeiros cristãos. Uma capa de religiosidade. Eu sei, eu tenho, eu posso. Mas dentro do coração está maquinando mal, está perseguindo aqueles que são fiéis ao Senhor, está perseguindo e atacando aqueles. Então nós podemos perceber aqui que existe um montinho no meio do povo judeu em perseguição ao povo. Existe também um montinho no povo romano em perseguição aos cristãos. Só que sempre, agindo junto. Aparência de servos é o famoso texto. Lobos em pele de ovelhas. E aí o Senhor lhe usa uma expressão muito poderosa. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Não temas, diz o Senhor, as coisas que tens de sofrer. Não ache que a sua caminhada e a sua vida cristã será um mar de rosas. Vai vir perseguição, sofrimento, dor. E por que então? Talvez você se pergunte, então por que seguir a Cristo se eu vou sofrer? Porque é melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Ele. O nosso sofrimento, ele é momentâneo. Não se compara com a glória que há de vir, como diz Paulo a cartas aos Romanos. Então a nossa esperança, a nossa expectativa não se encontra nas coisas que nós vivemos aqui, mas sim naquilo que há de vir ainda, aquilo que tem nos aguardado, aquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem construído para nós na eternidade. É lá que se encontram as nossas expectativas e aquilo aonde está fundamentado o nosso coração. É por isso que ele diz: vocês irão enfrentar por prova, Satanás irão te colocar em prisão para que a fé de vocês sejam provadas e vocês neguem a verdade, vocês neguem o evangelho. Mas não tenha medo, pelo contrário, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa se vocês irão morrer na tribulação, permaneça fiel, porque existe uma coroa da vida que te aguarda e te espera. E é interessante, aqui traz um ensinamento muito poderoso. Esses 10 dias nós vamos ver, e mais uma tarefa eu deixo para você, pesquisa. Esses 10 dias em profecia significa 10 anos, porque um dia em profecia significa um ano, se são 10 dias, são 10 anos. E quando você vai para a história, você vê que existe ali uma perseguição, né, no Oriente, que dura do ano 303 a 313, 10 anos de perseguição.
Ou seja, foram 10 anos a igreja sendo perseguida, foram 10 anos cristãos sendo mortos, foram 10 anos pessoas perdendo a vida por amor à verdade, defendendo a verdade. E deixa eu dizer, se nós não formos capazes de vencer a nossa própria vontade, como que nós iremos vencer a perseguição que possa vir sobre nós? Sabe? Você não consegue vencer a sua fome para fazer um jejum. Você não consegue vencer o seu desejo. Você não consegue vencer as suas vontades pecaminosas. Cai na pornografia, cai na masturbação, cai na imoralidade sexual. Você não consegue ter um relacionamento santo com a sua namorada. Você não consegue parar de ter conversas inapropriadas no seu WhatsApp. Se as pequenas coisas você não consegue ser fiel, como você vai ser fiel nas grandes coisas? Ser fiel num pouco e no muito te colocarei. A essência desse texto é ser fiel nas pequenas coisas, porque se não formos fiéis nas pequenas coisas, nós não conseguiremos ser fiéis nas grandes. Então, se você não consegue vencer as pequenas coisas hoje em Cristo Jesus, como então você será fiel como a igreja de Esmirna, que teve a faca no pescoço, decidiram morrer, mas crendo e obedecendo à verdade? Vale pensar e refletir nisso. E aí o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está te dizendo. Ouça o que o Espírito está ministrando no seu coração. Ele está te convidando, o chamado da igreja de Esmirna é um chamado à fidelidade. Ele está te convidando não somente a orar, não somente ler a Bíblia. Isso é muito fácil, não somente ir à igreja. Isso é muito simples. Ele está te convidando a ser um verdadeiro cristão, um cristão em essência, que a fidelidade faça parte da sua vida, dos pequenos detalhes, naquilo que ninguém está vendo, você ser fiel. Ei, é momento de você olhar para dentro de si e começar a analisar o que tem aqui que precisa ser mudado ainda. Ah, eu sou assim, meu jeito é dessa forma, e você se conforma com o seu jeito de ser. Ei, é momento de mudança. O Senhor convida a sermos diferentes e sermos fiéis até a morte, pois receberemos a coroa da vida. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ao vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Sabe qual é a segunda morte? A primeira morte é a morte que todos nós estamos sujeitos a sofrer, essa morte física em que nós perdemos os nossos entes queridos. A segunda morte é a morte eterna. Ei, o Senhor está dizendo, se você for fiel a mim, de modo nenhum você sofrerá a morte eterna. Você deseja a salvação? Quer ser salvo por Cristo? Volte à essência, volte à fidelidade. Seja fiel em tudo, no pouco e no muito.